Gente, ontem nós fomos dormir mais cedo, né? 1h da manhã, em casa o negócio é mais tarde. E eu estava feliz com isso, estava muito cansada. Aí nós fomos deitar. A Valentina, como eu já falei, ela gosta de conversar nessa hora, gosta de cantar um pouquinho. Mas estava tudo bem. Até que, de repente, ela começou a chorar. Começou a chorar e dizia que estava doendo a boca. E ali eu falei, filha, mas você estava cantando até agora, o que está acontecendo? Começou a chorar, gente, ela chorou assim, com um jeito que estava realmente doendo alguma coisa, de uma hora para outra, de repente. Aí no primeiro momento eu falei, nossa, será que a gente vai ter que ir lá no 24 horas? Olhei para a Juliana, falei, vamos dar um remédio e vamos esperar. Nós demos o remédio, esperou um tempo, ela continuou chorando e ela dormiu. E nesse momento eu deitei e Deus falou comigo a mensagem de hoje. Como que de repente as coisas mudam na nossa vida. Quando eu deitei, eu falei, que bom que eu tô deitada, porque poderia ter sido diferente. Então, o de repente acontece com todos nós e como ele muda. Então, de repente, você sai trabalhar e dá de cara com o desemprego, de uma hora para outra, não é? De repente, a sua família vem uma crise no seu casamento. De repente, você está fazendo um exercício, se sente mal e você dá de cara com uma doença e descobre que é uma doença grave. De repente, seu filho está jogando bola, cai, se machuca e é internado em estado grave. De repente, você dá de cara com o luto. De repente, alguém te decepciona. Você tem uma desilusão. Todos nós estamos sujeitos ao de repente. Eu fui trabalhar, quando eu morava em São Paulo, num dia normal, de repente uma dor de cabeça me deixou 3 meses numa cama em repouso. Nós conhecemos um rapaz que, numa outra cidade, numa das nossas viagens, e ele dormiu enxergando e acordou cego. E quando ele estava relatando isso pra gente, ele ainda enxergava tudo embaçado. E os médicos ainda não tinham diagnóstico. Todo mundo está sujeito ao de repente. E a Bíblia tem muitos de repentes. E um de repente se encaixa totalmente nessa história. De um homem que de repente ficou cego. A Bíblia diz que de repente veio uma luz do céu e iluminou ao redor desse homem e ele caiu por terra e ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou cego por 3 dias. E quando ele voltou a enxergar, ele não era mais Saulo, e sim Paulo. Estou falando do apóstolo Paulo. Um dos maiores pregadores que já existiu. Um homem apaixonado por Jesus, que influenciou a geração dele e continua a nos influenciar hoje com a palavra de Deus. Então, muitas vezes, de repente, é preciso a gente perder a visão para poder enxergar de verdade. Então, quando vem o desemprego na vida da gente, de forma repentina, no de repente, a gente consegue enxergar que quem nos sustenta é Deus, que Ele cuida de nós. Quando vem a doença grave, todos nós estamos sujeitos, pergunta para quem está doente, enxerga a vida de outra forma, dá valor para os mínimos detalhes. E quando é com nossos filhos, gente, tudo muda. Quando é com filho, tudo muda, para tudo. Tudo perde importância. Tudo, a gente só quer que o filho fique bem. Quando o casamento entra em crise, no de repente, a gente enxerga como faz falta o cônjuge. Como a gente briga por bobeira, né? Como a gente só olha o defeito, não é? Quando é a desilusão que chega, Deus quer que a gente enxergue o que a palavra dele diz, que só Ele é fiel. Ele é fiel e a fidelidade dele é para sempre. Todos nós podemos magoar alguém, desiludir alguém em algum momento da nossa vida. Então, quando a gente deposita uma confiança na mão de alguém, em alguém, nós estamos sujeitos à desilusão. Só Deus, só Ele é fiel. Eu fiquei 3 meses em repouso, de repente, para
de repente, mudar de caminho, enxergar a vida em São Paulo de uma outra forma, enxergar qual era a minha missão e o que eu tinha que fazer. E eu mudei o meu rumo por causa disso. Então, eu não sei que de repente que você está vivendo hoje. Algum de repente você está vivendo. Eu não sei, você sabe. Talvez você não esteja entendendo nada. Então, confie em Deus. Abra os olhos para você enxergar de uma forma diferente. E eu quero encerrar com uma frase que o Juliano escreveu para postar no Facebook, só que eu vou adaptar a essa mensagem. Que às vezes Deus permite que de repente a gente perca o chão para a gente enxergar que pode voar. Amém? Amém.